Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus, para andarmos na verdade praticando a justiça, mas entendemos o que é justiça e compreendemos o que é injustiça, segundo não o que nós pensamos, mas na perspectiva de Deus, nos ensinos, naquilo que ele transmite, no exemplo de Cristo. Nós precisamos refletir sobre isso e analisar se nós, na nossa vida, o que temos praticado, obras de justiça, ou o que expressamos são obras e atos de injustiça, os quais devemos abandonar. Precisamos abandonar todo ato de injustiça que pratiquemos, para que o Pai seja glorificado por meio de nossas vidas. Mas nós precisamos entender o nosso papel e principalmente compreender que isto não é algo novo, é o que Deus revelou desde o início ao homem. E todo o ensino no Antigo Testamento fala destas coisas. Deus repreende os atos de injustiça e o que ele chama o povo de Israel para fazer são atos de justiça. Assim como Cristo, o que ele fez foi revelar isso, a maneira de viver que deve expressar a glória de Deus, que deve revelar a natureza de Deus e manifestar suas virtudes. Por isso, lá em Isaías 5, do versículo 7 até o versículo 9, diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis que aí opressão, esperava justiça, mas eis aí o clamor por causa da injustiça. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores do meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer isso. Na verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores. Que Isaías estava advertindo? Ele estava advertindo acerca do exílio, que a atitude, aquilo que o povo estava fazendo, ou seja, vamos dizer, os grandes da terra, as pessoas que eram ricas estavam acumulando mais e mais, demonstrando ganância, demonstrando egoísmo, andando na realidade sem se preocupar com o próximo. Todo o ensino da lei fala acerca de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Quando amamos, nós não praticamos o mal. Então, ao praticarmos o mal, na realidade, estamos expressando atos de injustiça que o Senhor não tem prazer. É isso que a gente precisa fazer, abandonar esses atos. Então, o viver na maneira de pensar do mundo, o viver segundo a carne, na realidade, revela o que? Atos de injustiça, e nós não podemos fazer isso. Temos que expressar obras que revelam a glória do Senhor, que enchem a terra com conhecimento da sua glória, que expressam quem ele é. Agora, quando nós andamos segundo a natureza humana, quando andamos pelo fruto da carne, que a gente revela? Egoísmo, a ganância, a mentira, a hipocrisia, a idolatria. Nós somos pessoas que instigam, a maldade, que praticam a maldade, que falam mal uns dos outros, ou seja, nós precisamos parar com isso. Isso não faz parte da natureza humana. Isso não é da natureza que Deus estabeleceu para nós, como seres humanos. Não é para praticarmos e nem vivermos desta maneira. Isto é pensamento natural, isto é carne, e isto não tem nada a ver com Deus, nem com sua vida, nem com sua natureza. Quando somos gananciosos, egoístas, hipócritas, mentirosos, idólatras, nós não estamos revelando Deus
e nem temos nada a ver com ele. Precisamos amadurecer, abandonar esses atos de injustiça, estas obras que não expressam o Senhor. Pois quando assim vivemos, nós não produzimos os frutos que precisamos produzir. Nós não revelamos a misericórdia, nem a compaixão, nem manifestamos o amor, mas estamos preocupados somente conosco mesmo, com as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos interesses. E não ensinamos sobre a vontade do Pai. Isto é ser religioso. Podemos até pregar e falar da palavra de Deus, mas se as nossas vidas não traduzem as misericórdias do Senhor, se não revelam as virtudes do Pai expressando graça, se não revelamos o seu amor, não revelamos a paciência, a longanimidade, certamente somos religiosos e não temos amadurecido nem crescido na vontade de Deus. Crescer, amadurecer, é que nos levará à prática de atos de justiça e não de injustiça. É que nos conduzirá a revelarmos o Senhor, não a nossa carne. A gente precisa amadurecer. Precisamos crescer e compreender a vontade de Deus para sermos o ser humano que Ele planejou. Que a gente possa caminhar para sermos plenos de Cristo. Em todas as nossas ações, palavras, reações, amadurecendo e sendo instrumento de justiça neste mundo, enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor. Que a gente abandone os atos de injustiça e sejamos imitadores de Cristo neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.